Vamos continuar em nossas automações web e eu trouxe uma coisa aqui, ó, preparei um material pra gente aqui, é muito importante porque vai ser uma coisa muito útil também. Na maioria das vezes, né, a gente tem coisas, rotinas que você tem que fazer o quê? Entrar no portal, colocar seu login, colocar sua senha, fazer alguns filtros ali, né, que você tem que clicar na caixinha, escrever alguma coisa. A gente aprendeu a digitar, né, enviar coisas, preencher um formulário, mas e quando a gente tem que fazer ações com o teclado, por exemplo, né? Apertar ali Tab, escolher uma caixa de seleção. Como que a gente vai fazer isso na automação web? Eu trouxe algum exemplo, né? Trouxe um exemplo simples aqui também com o nosso formulário que vai simular bem isso no seu dia a dia, né? Que é aquela parte de entrar, fazer o login, fazer alguns filtros e baixar o relatório. A gente vai fazer isso na prática e para isso a gente vai usar algumas bibliotecas a mais ali nos nossos scripts. Eu vou mostrar para vocês o script, não, né? O formulário que eu criei só para a gente fazer esse teste, né? Aqui nesse formulário do Google não tem como eu criar usuário e senha, né? Mas geralmente é tranquilo. Usuário e senha você vai achar ali o XPath, né? Enviar o seu usuário, sua senha, vai entrar e vai cair nessa parte de filtro. Eu criei esse formulário, as teclas aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu criei também. E aí tem algumas situações que pode aparecer no seu dia para você clicar. Por exemplo, tem um filtro, né? Coloquei aqui opções 1. Você pode selecionar, né? Uma caixinha aqui, outra embaixo, outra do lado, ou então escrever outra coisa aqui. Vamos simular que a gente queira clicar nesse, né? Como que eu vou fazer? Eu não vou enviar mais o comando escrito, né? Eu vou ter que fazer algumas ações, né? Preste atenção nessa palavra. Ações que a gente vai ter que executar no nosso navegador. Eu tenho outra opção aqui também, ó, que eu posso manipular com tab, ou então com espaço, né? Então com a setinha para baixo. Então aqui, ó, nesse exemplo eu posso clicar aqui primeiro, abaixar a setinha para baixo. Eu estou clicando no teclado, né? Com a setinha para baixo, ele está selecionando outra opção. No segundo exemplo, a mesma coisa, ó, eu posso clicar em um aqui, ó, selecionei esse, eu posso apertar um tab aqui que vai para o próximo, né? Um tab vai para o próximo. A setinha para baixo já não funciona mais. Então eu já tenho que fazer essa diferenciação, ó. Então aqui com tab já funciona. Se eu der um espaço, ó, apertei espaço no meu teclado. Se eu der um espaço, eu seleciono. Se eu tirar o espaço, né, apertei de novo, eu tirei a caixa de seleção. Então eu posso clicar no primeiro, apertar um espaço, tirar. Então, olha, eu estou começando a pegar o ritmo ali, ó. Se eu clicar aqui e apertar um tab e espaço, eu seleciono o que eu quero. Eu não vou clicar com o mouse, né? Tem algumas outras bibliotecas que a gente vai poder selecionar a parte específica ali e vai poder rastrear. Mas a gente vai manipular os teclados aqui por enquanto, tá bom? Os atalhos ali do teclado. Então aqui também a gente vai manipular nessa aula, né, questões de data. Então eu vou aprender a colocar uma data e muitas das vezes você vai ter que, no seu filtro, né, lá do seu relatório, do seu portal, você vai ter que fazer isso. Um exemplo, eu tenho ali uma data de início, seria, sei lá, 20 dias antes da data atual. Então, por exemplo, eu quero um relatório do dia X, quer dizer, o dia 1º do mês passado, até o dia de hoje. Então, a data inicial é hoje menos 20 dias, por exemplo, ou hoje menos 30 dias, ou 60 dias, a gente vai simular. E a data fim seria a data atual. Então, eu vou pegar ali um range, né, quer dizer, ali uma faixa, somente com a amostra dos meus dados, para não ter que filtrar tudo, né? Isso aqui também é muito usado. Então, eu trouxe também alguns exemplos, a gente vai fazer na prática. E aqui várias opções, né? Então tem várias linhas aqui, eu posso apertar com tab, espaço, setinha para um lado, setinha para o outro, e aí eu posso ir selecionando o que eu queira também. E muitas das vezes você vai ter também uma caixa de seleção, só que recolhida, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, em escolher, e eu posso escolher uma opção aqui, ó, posso navegar também com a setinha, né? Naveguei com a setinha para baixo, dei um enter, então um espaço ali, ele seleciona para mim. Então são exemplos, né, que eu criei aqui de uma forma simples no formulário do Google, mas que vai ser muito prático para você fazer ali no seu dia a dia ali. Então foi isso que eu deixei de material para a gente. Aqui, ó, você vai procurar, né, uma pastinha ali, automação web, vai ter a pasta aqui para vocês, ó, 5. Comandos teclados. Isso é um nome simples que eu dei. E aqui logo no primeiro aqui, ó, já vai ter o link para você entrar no formulário. Caso você não tenha acesso ao link, ou por acaso o link quebrou, sei lá, venceu, você não consegue acessar, você mesmo pode criar o seu formulário, como eu mostrei na aula anterior, né? Se você matou a aula aí, se lascou, pode voltar lá, que a gente vai criar isso aqui do zero, né? Então, volta uma aula aí, rever ele bonitinho, que você vai aprender a criar isso do zero. Não vou mostrar novamente como que eu fiz daqui, né? Vou só resumir, que a gente já fez isso em aulas anteriores. Então, dei o nome aqui, o nome pro sem título aqui, nem dei nome aqui certinho, né? Formulário teclas, beleza? E eu criei uma opção. Essa primeira faixa aqui que eu criei, né? Eu dei um nome qualquer aqui, e eu escolhi essa opção, ó, múltipla escolha, quer dizer que eu fui clicando em outros e outros aqui até aparecer. O próximo, a opção 2, eu selecionei essa parte, ó, caixa de seleção, onde vai aparecer os quadradinhos, né, para mim flegar mais de uma opção. Então, eu posso escolher a opção 1 e a opção 4 também, né? E aqui eu só deixei a opção 1, 2, 3, mas aqui seria outras escolhas, né? Será filtro 1, filtro 2, filtro 3 e por aí vai. No próximo aqui, ó, foi data, início e fim, eu trouxe uma resposta curta, foi o que a gente criou na aula anterior, né? Formulário que eu posso digitar. Então, eu dei aqui, ó, data, início, eu posso digitar um texto aqui, simulando que a gente vai escrever a data atual ali, né? Eu vou mostrar vários formatos também, tanto no português Brasil também, quanto a linguagem ali, talvez
como se fosse americano, né? É padrão Greenwich, né? Que vem primeiro ano, depois dia, mês, e aí a gente vai ver tudo isso mais para frente também. E aqui também tem a opção 3, então eu escolhi várias outras opções, né? Eu escolhi essa parte, ó, caixa, grade de seleção. Se você quiser fazer igual o meu aí, se você não conseguir acessar no link, beleza? Mas aí você vai conseguir treinar na plataforma que você já tem aí disponível, né? No seu emprego ou uma que você já conhece, que você pode fazer esses filtros aí. E por último aqui, eu dei o nome aqui agora, né? Não tinha nome nenhum, eu coloquei opção 4 e eu coloquei lista suspensa, né? Onde você vai poder ter oculto aqui e você vai poder escolher uma opção aqui também, tá bom? Então foi assim que eu criei o formulário para a nossa aulinha, para a gente simular, né? Como se a gente estivesse fazendo um login ali em alguma plataforma e por aí vai. Beleza, então a gente já viu o formulário, viu como criou, beleza, aquela coisa toda. Vamos para o nosso VS Code para treinar nossos códigos, né? Fique até o final, porque lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês um script, né? Para a gente mudar de guia, isso é muito importante. Muitas vezes o formulário abre uma guia nova, né? A gente vai ver isso mais para frente também. Então o que eu fiz? Eu peguei ali um formulário padrão que a gente criou, né? Um script padrão que a gente criou de automação, para preencher o formulário. Então eu peguei, importei Selenium, a instalação automática, só que nesse aqui a gente vai inserir 3 linhas a mais de código aqui, onde a gente vai inserir bibliotecas a mais, né? Então, vou fazer o que? From Selenium webdrive.com.actionchains. Essa biblioteca, que chama ActionChains, ele vai deixar a gente fazer ações no nosso navegador, né? Não se preocupe em entender isso agora, a gente vai fazer na prática, vai ser fácil. Mas basicamente ele vai deixar como se fosse eu apertar o tab, apertar a setinha para baixo, apertar o espaço e por aí vai. E esse de data a gente vai manipular através desse daqui, né? Import time, o datetime from datetime eu vou importar o datetime, né? E também o time delta, que vai ser ali para realizar a diferença, né? E eu deixei na frente o comentário em cada linha para você aprender ali, né? E saber o que faz em cada um. Então isso aqui é padrão, né? A gente inseriu isso aqui que a gente já vem trabalhando, então é tranquilo para vocês. Vou deixar no script ali também. E aí você vai importar somente essas 3 bibliotecas, essas 3 linhas a mais aqui, tá bom? Vamos rodar esse comando, ó, rodei ele aqui. E vamos rodar o próximo, né? Navegador, que é igual ao WebDrive normal. A gente vai abrir o link do formulário. Então, navegador.getlink. E o link é o do formulário que a gente deixou. Então, ele abriu o link, né? Ele vai abrir o link para a gente aqui. Ele abriu o navegador de automação e já abriu aqui tranquilo, beleza. Agora, o que eu fiz? Simplesmente aqui, ó, eu dei um sleep, né, de 2 segundos para ele esperar um pouquinho, né, para fazer a aproximação, que é o tempo dele carregar o site ali. E aí você vai vendo o tempo que demora para carregar e aí você vai manipulando isso aí, tá bom? Primeira coisa que eu já deixei pronto aqui, ó, para a gente não perder muito tempo, eu localizei esse primeiro elemento, ó, vim aqui, localizei o XPath, né, então é mesmo botão direito, inspecionar aquilo que a gente já viu. E vim aqui na setinha, ó, e vim na opção. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, ó, essa parte que eu vou abrir. Vou só dar uma ajeitada aqui para a gente ir manipulando. Beleza, só dei uma organizada aqui para a gente ver melhor, né? Então eu fiz aqui, ó, localizei o XPath, né? Então coloquei, ó, navegador.find_element, by XPath, foi o que a gente já aprendeu, e coloquei aquele, o XPath aqui, né? O inspecionar aqui, copiei, colei aqui, e coloquei um ponto clique. Olha para vocês verem, se eu rodar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl para executar, ele vai executar. Ele vai vir aqui na minha primeira opção e já vai selecionar, né? Deu um clique aqui. Só que, porém, não é essa a primeira opção que eu queira. Vamos supor que eu queira a opção 3, né? Que seria ali uma opção de filtro. Já que eu estou nessa parte aqui, ó, se eu apertar a setinha para baixo, o que ele vai fazer? Vamos supor que eu clico aqui, né? Foi a opção que eu cliquei. Estou simulando que eu já fiz isso, né? E se eu apertar agora a setinha para baixo, ele desceu para a opção 2. Se eu apertar a setinha para baixo de novo, ó, opção 3. Então, quer dizer o quê? Se eu clicar no primeiro, foi o que eu fiz aqui, e apertar para baixo, ele vai descer, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a nossa ação. Só que para mim fazer essa ação, por isso que eu importei isso aqui, ó, Selenium WebDrive.ActionChains. Ele vai deixar eu fazer uma ação no meu navegador. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma função, né, uma variável aqui, ó, chamada ação. Então, a ação vai ser igual o quê? A ActionChains vai ser o quê? Essa biblioteca que eu importei. E ele vai fazer ação sobre o quê? Sobre o meu navegador, que é o que eu estou trabalhando agora, né? Navegador.getlink. Então, ele fez o quê? Ele abriu essa variável chamada navegador, que contém tudo que eu estou fazendo aqui. Beleza? Ele vem aqui e clicou. Então, eu vou ativar. A ação vai ser igual ActionChains no meu navegador. Vou dar um Ctrl Enter para executar aqui. E agora sim, ó, daqui para frente eu vou o quê? Ativar essa função ação. Com essa função ação eu posso fazer atalhos, né? Fazer ali manipulações do teclado que o meu navegador que vai aceitar. Né? Eu não preciso de ficar manipulando um a um, que às vezes isso aqui pode mudar, né? Pode estar a opção 1, eu não preciso de localizar o find elemento de cada uma opção que eu queira aqui. A gente vai ver muito isso na opção de escrever mais de uma aqui, né? De escrever não, né? De escolher. Então, bora lá. Agora a ação vai ser basicamente a mesma coisa, a gente escrever alguma coisa. Só que em vez da gente estar mandando um elemento de escrita, a gente vai estar mandando um comando de apertar um atalho no teclado, né? Como se a gente estivesse apertando aqui mesmo. Então eu coloquei aqui, ó, ação.sendCase. Lembra o sendCase que a gente escreveria ali alguma coisa? Dentro dele eu vou passar o quê? Case. E o comando que eu quero. No caso aqui, ó, o down significa baixo, né? Então aqui ele vai apertar uma vez para baixo.
E depois desse comando eu vou ter que fechar e colocar ponto perform. Quer dizer o quê? Ele vai validar o que eu fiz, né? Ele vai executar isso. Se eu vir aqui, ó, ele já está aqui no primeiro, né? Simulando. Eu vou dar o Ctrl Enter para executar. Agora ele fez, ó, quer dizer, não está mais no 1, ele está no 2 aqui. Se eu repetir esse comando novamente, eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar a setinha para baixo novamente, ó. Então, vou dar um Ctrl Enter para executar aqui, ó. Beleza, já voltou aqui para o nosso terceiro elemento. Então tá, a gente já sabe que isso aqui executa. E como que eu sei, né, quais são esses comandos? A gente pode procurar na documentação também, né? Você pode ir lá, ó, Action Change, comando do Selenium. Você vai achar todos os comandos lá. Mas a gente pode ver de um jeito mais fácil também, ó. Eu vou apagar essa parte aqui. Então, aqui no lugar do sendCase.down, eu posso vir aqui, ó, apagar. Escrever, ó, set pontos, e aí, ponto, né? Pontos não. Começa a aparecer todos os atalhos que você pode adicionar nessa função, né? Então, aqui, ó, arrow.left quer dizer para a esquerda, né? Então, a setinha para a esquerda. O arrow down quer dizer, é a mesma coisa de setinha para baixo também, né? Você pode usar o down ou esse daqui também. A gente vai selecionar isso para você ver na prática como que funciona. Você pode apertar aqui, ó, backspace, que é o de apagar, né? Ctrl, delete. Tem vários aqui, ó, o Wind, o Enter também a gente usa muito, né? Cadê? Tem mais o espaço aqui, ó, você pode navegar para baixo que o VS Code mostra para você quais são os comandos que estão dentro dessa função case aqui. Vamos ver lá, ó, aqui, ó, return, pause, pode, o page down também, né, vai lá para a última página. Aqui, ó, o space, quer dizer, o espaço e o tab também. Então, eu posso vir aqui e apertar o comando, né? Então, a ação vai ser igual ao quê? A nossa ação no navegador, ponto, send keys, e entre parênteses eu vou passar keys. Só que qual que é o comando que eu quero? No meu caso agora, eu quero o down, né? Vamos supor que eu sei que down é para baixo. Então tem aqui, ó, page down, quer dizer, última página. Tem somente o down, que é um clique para baixo, né? E esse arrow down, quer dizer, um clique para baixo também. Vai ser a mesma ação ali. Então vamos no nosso navegador, vamos zerar ele aqui, ó. Vamos botar nessa parte que ele vai entrar e clicar no primeiro. Vamos botar ele aqui, ó, na ação. Ele fez essa ação, né? Vamos simular que a gente está fazendo a nossa descendente aqui, né? Pegando aqui e descendo, né? Pegando, executando aqui novamente. Beleza, fiz a minha ação, ele já está validado, mas eu vou validar ele de novo aqui. E no próximo agora eu vou fazer ação.setKeys e passei meu comando. O keys vai ser igual um comando de seta para baixo. Mesma coisa, ele selecionou o primeiro, né? Que foi só para mim entrar no primeiro menu. Beleza, fiz isso, a gente entendeu. Agora eu quero que ele clica uma setinha para baixo. Então beleza, ó, eu vim aqui e dei um Enter para executar. Ele já fez um para baixo. Se eu dar um Ctrl Enter de novo, ele vai fazer o quê? Ele vai apertar mais um para baixo, né? Então esse comando ele vai ficar repetindo ele. Se eu quisesse, por exemplo, ó, vou dar um ponto Enter para executar. Vou fazer bem detalhado para você aprender o passo a passo exatamente, ó. Então eu cliquei no primeiro, né? Se eu vir isso aqui, ó, copiar 3 vezes, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl Enter, Ctrl V, Ctrl V. Se eu executar isso aqui, ele vai descer 3 vezes, né? Então vai parar, vai descer 1, 2, 3. Então ele tem que parar lá no outro. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai parar em outro aqui, tá bom? Foi essa lição que eu fiz. Só que tem uma forma melhorzinha de eu mostrar isso aqui. Vamos supor que teria uma coisa ali que eu teria que descer umas 16 vezes. Isso pode acontecer, né? 16 vezes, 30 vezes, vamos supor que teria várias opções para me selecionar. Só que minha lista seria gigante, eu teria que apertar para baixo ali, sei lá, 30 vezes. Eu teria que vir aqui, copiar e colar isso aqui 30 vezes, fica meio estranho, né? Então vamos dar uma mudada nisso aqui. Primeira coisa, vou voltar ao nosso original aqui, ó, só para a gente treinar na prática, né? Vou ter original, quer dizer que ele clicou aqui em cima, tá bom. Como que a gente faz para repetir isso aqui, né? A gente aprendeu em comandos, em aulas anteriores, que o for, ele faz o quê? Ele percorre, né? Alguma coisa que a gente queira e repete ele várias vezes o comando que a gente quiser dentro do tab, né? Então a gente vai usar isso na prática. Qual que é o comando que eu vou usar que é repetido? É esse aqui, ó. É o de bater a setinha para baixo, né? Antes dele aqui, ó, vou deixar e mostrar para vocês de uma forma bem fácil que você consegue pegar um script que você tem que executar várias vezes, né? Uma linha de código várias vezes e colocar ele dentro de uma função muito simples e você vai entender isso na prática, né? Então eu vou usar o que? O for. O for vai ser o quê? Ele vai fazer ali a repetição do meu elemento, né? For, eu vou dar um nome para esse for. Vou colocar um nome qualquer aqui, ó. For x, tá bom? Ele vai fazer o quê? Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele percorra, né? In range. Vou colocar aqui, ó. In range. Escreve certinho o range aí que vai funcionar. E vou abrir e fechar parênteses. Aí mostra, ó. Quantas vezes você quer que ele repete, né? Quer dizer, quantas vezes que eu quero que a função que eu colocar abaixo eu repita. No caso aqui, ó. Eu repeti aquela linha 3 vezes, né? Então vou colocar aqui um 3. E aí esse 3 você pode alterar. Se minha função tivesse que repetir 30 vezes, eu trocaria aqui, ó. Colocava 30 aqui no meio. Se fosse 15 vezes a setinha para baixo, eu colocaria um 15 aqui, tá bom? E aí eu já coloquei, né? For x, ele vai repetir 3 vezes aqui e vou colocar 2 pontos. E aí para baixo, né? Sempre quando eu tenho for alguma função, eu tenho que fazer o quê? Colocar dar um espaçamento aqui, né? Então, tab. Tudo que tiver dentro desse tab, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer o loop para mim, né? Então, ele vai vir aqui, né? Tudo que tiver dentro dessa parte aqui, ele vai repetir para mim o tanto de vezes que eu colocar aqui, tá bom?
Vamos ver se isso aqui funciona. Se tiver tudo certinho, ele tem que descer até o outro aqui de novo, né? Com apenas essas duas linhas de código. Então, vou dar o Ctrl Enter para executar aqui. E agora sim, ele já desceu para o outro. Se eu executar novamente, né? Foi muito rápido a gente testar. Vou executar e trazer ele aqui para frente. Eu vou vir aqui, ó, e dar um Ctrl Enter para executar e voltar rapidão. Ó, ele já voltou para o outro. Então, quer dizer que está funcionando. Só que no caso eu quero a opção 3. Então, não vai ser 3 vezes aqui, né? Vai ser 2. Então, ele clicou no primeiro, vai descer 1, 2. Eu quero que seja essa opção 3, tá bom? Só para você aprender a manipular certinho as suas opções, né? Vou dar um Ctrl para executar, para zerar. E vou vir no próximo aqui e fazer a mesma coisa, ó. Ctrl para executar. Beleza. Meu primeiro filtro aqui, né? Na teoria já está pronto. E agora bora para o próximo, né? Antes da gente começar a manipular nossas datas, vou colocar aqui um filtro de opções, né? No meu formulário eu tenho também. Eu posso vir aqui, ó, clicar no primeiro, na primeira opção. E aí eu posso escolher mais uma, né? Então eu posso clicar nele de novo para tirar. Eu posso escolher esse daqui. Posso escolher o próximo. Quero escolher mais de uma seleção, né? Vamos fazer isso aqui na prática também? Então, primeira coisa, no meu atalho aqui eu posso fazer o quê? Eu posso dar um clique aqui. Beleza, dei um clique aqui. O que ele fez? No meu atalho, o que eu posso manipular para me escolher outra caixinha? Ó, se eu apertar o Tab, ele desceu. Apertei o Tab mais uma vez, ele desceu. Apertei o Tab de novo, desceu mais um. Então, o Tab aqui é meu comando de pular, né? Não mais a setinha para baixo. Agora é o Tab. A gente vai fazer a mesma coisa, só que usando outra tecla. Se eu apertar o espaço, eu faço o quê? Eu seleciono aquela caixinha, né? Então, apertei espaço, selecionou. Apertei, ele tirou aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso na prática, né? Vamos selecionar aqui o primeiro elemento e o último aqui, né? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos continuar o nosso código aqui. Aqui eu deixei algumas coisas de datas aqui, a gente vai ver isso mais para frente. Vamos inserir mais uma linha de código aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? Localizar o meu elemento, né? Para mim dar uma ação nele. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou ter nosso VS Code, vou fazer agora o filtro 2, ó. Filtro 2, ele vai ser igual o quê? Ele vai ser igual ao meu navegador, né? Vou colocar aqui, ó, navegador. Ponto, find element, foi o que a gente já aprendeu, né? Find element. Vou colocar entre parênteses aqui alguns critérios, né? Vai ser o quê? O nosso by. Ele vai ser igual ao nosso by novamente, só que agora com B maiúsculo, né? By.xpath. Vamos escolher aqui, ó. Xpath. Beleza. E vírgula, né? Que eu vou inserir o critério, nosso value. Cadê? Value vai ser igual, vou passar entre aspas assim, meu full xpath. Agora eu vou vir aqui novamente localizar, né? Botão direito inspecionar vai entrar nessa setinha aqui, nessa parte do HTML. Vou clicar na setinha, né, para me localizar melhorzinho aqui, ó. Vou clicar, sei lá, nessa opção aqui, ó. Vamos ver se essa aqui funciona. Cliquei nela, botão direito, sempre vai ser assim. Você vai clicando, testando, ver se dá certo, clicando, testando e ver se dá certo. Vou aqui no copy xpath e vou vir aqui e colar, ó. Beleza? Colei ele aqui. E esse aqui eu quero que ele faça o quê? Lá no final eu vou colocar um ponto clique, né? Ponto clique. Vou abrir e fechar parênteses aqui. Esse aqui talvez eu vou ter que diminuir um pouquinho. Vou deixar ele grandinho mesmo, a gente vai clicar aqui, né? No final eu coloquei um ponto clique. Vamos rodar essa linha de código para ver se ele vai funcionar, né? Então ele veio aqui, ó, e já clicou na primeira opção. Vamos supor que eu não queira a primeira opção, né? Eu quero, além da primeira, eu quero a quarta ou a última também. O que é que eu tenho que fazer? Agora, depois que eu localizei e cliquei, eu vou criar uma nova linha de código aqui, depois a gente pode juntar tudo isso, né? E lembra, para mim criar uma ação, eu fiz o quê? Ó, coloquei aqui, ó, ação.actionChange. Então, eu tenho que fazer o quê? Minha ação nessa variável aqui, né? Foi a mesma coisa que a gente fez aqui anterior, só que a gente vai usar outro atalho. Então, posso fazer aqui, ó, ação. Ele vai receber o quê? Ponto send case, quer dizer, eu vou enviar um comando para ele realizar para mim, né? E entre parênteses aqui, eu vou ter que passar qual que é o comando. O meu comando vai ser o quê? Vai ser case, aqui, ó, case, ponto, e aí vai abrir as opções para mim. No meu caso aqui, ó, eu vou apertar o tab. Se eu começar a escrever, ele vai apertar, ó, beleza. Se eu escrever minúsculo, já não vai funcionar, tá bom? Tem que escrever certinho como que está no comando ali, ó. Se ele validar, ficar de uma corzinha ali, por isso que o VS Code é bom que vai validando, mostrando as cores ali também. Depois eu vou mostrar como reinicia, né? Quando perde a referência de cores também. Então ele vai dar um tab. Só que aí quando eu quero que ele aperte o tab, eu quero colocar aqui, ó, ponto performance, né? Quero colocar não, quero validar para ele realizar essa ação para mim, tá bom? Então ele vai fazer o quê? Ele clicou no primeiro e vai dar um tab. Então quer dizer que ele tem que descer para a próxima caixinha, né? Vamos ver se ele vai descer. Apertei aqui. Na teoria, ó, já ficou o marcado aqui. Beleza. Se eu fizer isso 4 vezes, ele vai descer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para o outro, né? No caso, eu vou realizar esse comando mais 3 vezes. E como que eu faço esse comando 3 vezes? Ó, já sei, que é o for agora, né? Eu não vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nesse aqui, sendo que eu sei uma função mais rápida e prática, né? Então, vou fazer novamente aqui, ó. For, só que agora eu vou usar o quê? Eu coloquei Y lá no anterior, vou colocar, sei lá, um Y aqui, né? Coloquei X no anterior, vou colocar um Y aqui. For Y, que é simplesmente o nome, né? Do meu loop ali, em range, né? Em range, eu quero que ele repita para mim 3 vezes. Tudo que estiver depois do 2 pontos aqui, tá bom? E aí, para mim, isso aqui funcionar, ele tem que estar no espaçamento, né? Então, deu tab. Por quê? Tudo que tiver dentro desse tab aqui, ele vai fazer o for 3 vezes. Então, se eu tiver mais comandos aqui para repetir, eu posso colocar.
Se eu dei um Enter aqui, ó, e apaguei, e ele voltou, e comecei a digitar aqui, por exemplo, ele não está mais no espaçamento, né? Quer dizer, na tabulação ali, naquele espaço de tab. Então, ele vai fazer o for só que eu tiver aqui dentro aqui, beleza? Então, já escolheu que ele vai dar o tab ali 3 vezes, né? Vamos voltar ao original, quer dizer o quê? Ele vai localizar meu elemento e vai clicar na primeira parte aqui, né? Deixa eu então executar novamente, para ele fazer igual estava no início, né? Então, ele vai aparecer inicial assim. E aí, depois ele vai dar o tab 3 vezes. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Vamos ver. Beleza, já desceu. 1, 2, 3. Já está na quarta opção. Na quarta opção, agora o que eu posso fazer? Eu posso apertar um espaço, né? Então, depois que ele fez o for, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dar um Ctrl C para ficar mais fácil, né? Vou deletar aqui e dar um Ctrl V. E o meu próximo comando vai ser o quê? Ação.setKey, só que eu não vou dar mais o tab, eu vou dar o espaço, né? Então, no lugar do tab aqui, eu vou trocar por espaço. Tranquilo, ó. Space. Beleza? Agora, para zerar, o que eu vou fazer? Eu vou simular, né? Vou reiniciar essa página aqui. Deixa eu só recarregar ele aqui. Beleza? Vou voltar aqui, ó, no clique novamente, no nosso filtro 2. Ele clicou e selecionou o primeiro, né? Depois aqui eu posso tirar, dar um espaço aqui antes também, para ele, se eu não quiser essa primeira opção. E aí, agora sim, ó, vou dar um Ctrl para executar. O que ele tem que fazer? Ele tem que repetir para mim o tab 3 vezes, beleza? Depois que ele repetir o tab 3 vezes, ele vai fazer um espaço, né? Isso aqui está fora do meu loop, beleza? O que eu tirar fora do tab aqui, ele vai sair fora do loop ali. Vamos executar para ver se ele vai funcionar? Ele tem que vir aqui e selecionar a opção 4. Vou vir aqui, ó, dar o Ctrl para executar. Ele fez certinho, ó. Desceu 1, 2, 3 e selecionou essa opção aqui. Então, já que funcionou certinho, vamos supor que a gente queira adicionar o último também, né? Agora é fácil, eu vou dar mais um tab e um espaço, né? Se eu der um tab e um espaço aqui, ó, ele vai selecionar o último também. Então, vamos fazer isso na prática também. Então, depois disso tudo aqui, ó, eu posso vir aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai dar mais um tab, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, e depois do tab ele vai dar um espaço novamente, né? Então, ele vai repetir isso em sequência para mim. E aí, para não ficar muito bagunçado, você pode dar aquele sleep, né? Sleep e dar um espacinho ali, ó, de 1 segundo entre um e outro. Depois a gente vai ver isso no final também, né? No final, se a gente não der esse sleep, não vai funcionar. A gente vai testar isso na prática também. Vou reiniciar essa página aqui, ó, só para a gente testar a nossa automação novamente. Beleza, agora eu vou vir aqui e clicar no meu elemento, né? Meu filtro 2, selecionei. Ele já selecionou a opção 1, né? Poderia dar um espaço ali também antes de ir para o próximo comando, que ele desplegaria, ele tiraria essa parte aqui, beleza? E agora sim, eu vou rodar todo esse comando aqui, ó. Então, ele tem que fazer o quê? Selecionar o 4 e o último aqui. Então, tá tudo certinho, né? Quer dizer que o meu comando está funcionando, beleza? Entendido isso, a gente aprendeu a manipular, né? E a fazer as nossas sequências aqui. Tá, agora vamos lá para o próximo comando, né? Primeiro já foi, segundo já foi. Agora vamos fazer essa questão de data, de início e data fim, que é uma coisa muito recorrente, né? Então, muitas vezes você vai ter que buscar filtros ali, né? Da sua base, ou então do seu portal ali, datas diferentes, né? Então, tem uma data inicial, eu tenho uma data final, eu tenho ali filtros, né, de um mês, por exemplo. Então eu quero filtro somente do dia 1º do mês anterior até o dia 1º desse mês. Ou então do dia X, menos 20 dias até a data atual. A gente vai fazer isso na prática também. Bora lá, essa linha vai ficar um pouquinho grande, mas vai ficar bem completa para você, beleza? Então agora, ó, eu sei que a gente já trabalhou em alguns módulos anteriores, né, em questão de data, né, mas agora tem uma particularidade diferente que a gente vai fazer diferenças entre datas, né? Por isso que a gente importou, né? Eu subi um pouquinho aqui, ó. Por isso que a gente importou essa biblioteca aqui, ó, DatesTime, onde eu vou pegar a data e hora atual e também a diferença, né? Eu vou retirar ali alguns dias da minha data atual no nosso exemplo aqui fictício. Né? Primeira coisa, eu criei uma variável chamada data atual completa, onde ele vai trazer tudo, né? Data, hora e todo aquele padrão normal. Só que por padrão ele vem no formato padrão americano, né? Eu coloquei uma observação aqui também, ó. Que na maioria dos bancos de dados, né, principalmente no SQL Server, Google BigQuery também, vem nesse padrão, a data e hora americano. Né? Se você colocar lá um getDate ou então um now lá no BigQuery ou no SQL Server, vai trazer essa data nesse padrão. Vou rodar isso aqui, ó. Coloquei, data atual vai ser igual datestime.now, quer dizer, ele vai retornar a data atual e hora do seu computador ali, né, conforme o nosso fuso horário. Então eu rodei, depois eu dei um print nessa variável que eu criei e trouxe para mim, ó. Então é 23.829, então aqui é no padrão diferenciado, né? Então é o ano primeiro, depois o mês e depois o dia. E não o nosso, né? O nosso é o quê? Dia, mês e ano, né? É o invertido aí. Esse é o padrão americano, tá bom? Padrão banco de dados. E aí, beleza. Só que no nosso filtro aqui, ó, tá somente a data de início. Então, hora pra gente não importa, né? Então, hora pra mim aqui, nesse caso específico, não é importante. Quer dizer que eu nunca vai usar, né? Isso aqui você pode salvar aí. Talvez vai ter algum lugar que você vai ter que retirar somente a hora. E aí depende muito do que você precisa de fazer nos seus filtros lá também, tá bom? Mas o nosso filtro, no nosso exemplo específico, eu vou digitar somente a data, né? Somente, sei lá, 29/8, sei lá, ficaria assim, ó, 29/08/2023, ou 2024, 2025, né? Ficaria nesse esquema aqui, tá bom?
Então, esse é um formato que você viu o resultado aqui. E se eu quiser também, às vezes, converter isso, né, somente para trazer a data e hora. Então, o que eu fiz? Eu peguei a mesma variável, né, eu só troquei o nome dela aqui, e coloquei, ó, datetime.now. Só que aí, depois disso, eu coloquei um ponto strftime, quer dizer, ele vai deixar eu formatar essa data que eu tirei, né, essa data que eu coloquei aqui, no formato que eu quiser. E aí eu já passei para vocês, né, se eu colocar aqui, ó, entre aspas duplas, o barra não, o porcentagem y, quer dizer, ano, um tracinho, ele vai entender como string, né? Então ele vai deixar eu escrever lá um tracinho ou um barra do jeito que a gente quiser. E depois eu coloquei ali um percentual m, quer dizer month, que é mês, e o percentual d, quer dizer dia, né? E depois eu dei um print nessa variável também. Vou executar isso aqui, ó, e ele trouxe para mim somente a data, né? É basicamente o que eu queira lá no meu filtro, né? Então posso escrever aqui. Então lá no seu filtro, no seu relatório ou lá no seu portal, pode ter a data pedindo tanto nesse padrão, que é o padrão banco de dados, né? Que geralmente algum portal ali vinculado ao banco de dados, então muitas das vezes vai trazer nesse formato, não se assuste, né? Isso é comum, é tranquilo também. Então você tem que saber interpretar e modificar isso aí também quando necessário. E aí, se eu quiser isso aqui no padrão PT, né? Padrão Português Brasil. Como que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Coloquei, ó, dataatual.pt, quer dizer, do Português Brasil, né? E coloquei datetime.now. Coloquei a mesma variável, deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui, ó, para vocês. Coloquei a mesma variável, né? str.time, quer dizer, eu vou converter essa data atual que eu gerei lá em cima, lembra? Ó, que eu gerei essa confusão, que tem até milissegundos ali. Eu vou gerar isso, eu vou converter isso para texto e aí eu vou colocar no formato que eu quiser. É a mesma coisa do format SQL que a gente já tem no SQL Server, lá na conversão no Google BigQuery também, e várias outras conversões que você faz ali no seu banco de dados no SQL Server. Quem já é familiarizado é tranquilo, mas às vezes tem pessoas que ainda não tem muita afinidade, né, não converteram muito, então às vezes fica esbarrado nisso aqui. E aí eu coloquei a mesma coisa, só que agora eu coloco no nosso padrão, né, nosso padrão português Brasil, que é o quê? Dia, mês e ano. Então eu coloquei, ó, percentual D, quer dizer, ele vai trazer o dia dessa data aqui, um barrinha, né, que é o nosso padrão barra que a gente utiliza, um percentual M, quer dizer, de mês, e o percentual ano, quer dizer, de ano, né, year, quer dizer, de ano. Então agora sim, eu trouxe minha data atual. Então é 29/8/2023. Vou simular lá no meu formulário, né, que seria ali simulando, além do formulário, simulando ali o nosso filtro. O nosso filtro eu quero no formato Português Brasil, né? Então a data de início eu quero, sei lá, hoje menos 20 dias ou menos 60 dias. E a data final seria a data de hoje, né, a data atual. Então eu quero meu relatório sendo 20 dias atrás até hoje. A data final seria o hoje ali. O hoje eu já tenho, né, que é esse aqui, ó. Então essa é a minha variável que pega a minha data atual, beleza? Então eu já tenho a minha data atual. Aqui embaixo eu deixei um script para a gente também, mas a gente vai fazer linha a linha, né? Vai fazer na prática ali algumas conversões. Por exemplo, na nossa base, vamos simular que a gente precisa de dados de 60 dias anteriores, né? Então vamos supor, o meu portal eu quero baixar dados de 60 dias, carregar ali, né? Baixar no Excel, e aí depois eu vou fazer outras tratativas que a gente já sabe o que a gente vai fazer, né? Pode exportar para banco, pode colocar em outra pasta, e aí a gente faz o que a gente quiser. Mas o nosso exemplo eu preciso dessa data, né? Eu preciso da data atual e uma data menos 60 dias. Como que eu posso fazer isso? Por isso que a gente portou essa biblioteca Time Delta, que ele vai fazer a diferença ali. Só que essa diferença nessa biblioteca específica, ele vai fazer em dias, né? Tem várias outras bibliotecas onde ele pode fazer essa conversão mais fácil, né? Essa diferença ali entre datas. Mas aqui no Datetime a gente pode tirar em dias. Basicamente, eu vou inserir uma nova linha de código aqui. O que a gente vai fazer? Qual que é a minha função de data atual? Então, vou fazer aqui, ó, uma diferença, né? Diferença vai ser igual. Vou fazer na prática aqui para a gente aprender também. Qual que o script ali, né, a linha de código que eu criei, que traz a data atual? Seria isso aqui, ó. Vou trazer isso aqui, ó. Data atual. Beleza? Vou fazer sem converter, depois a gente converte para ficar mais fácil, que a gente vai entendendo aqui, ó. Então, a diferença vai ser igual. Vou colocar aqui, ó, print diferença. Tem que ser entre parênteses aqui, né? Vou colocar aqui, print diferença. A nossa variável aqui, beleza, tudo certinho. Então, ele trouxe a data atual, só que eu quero essa data atual menos alguns dias, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, menos, quer dizer, menos time delta, né? Foi o que a gente botou aqui, ó, ele já apareceu pra gente aqui também. Time delta. Eu vou abrir e fechar parênteses. E aqui vai mostrar, né? Aqui, ó, algumas opções, onde eu posso escolher ali em segundos, de microsegundos, né? Milésimo de segundos. Tem várias opções. Eu vou escolher dias, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, days. Beleza? Days é igual a, vamos supor que seria 60. Então, eu escolhi o critério, né? Se eu rodar isso aqui novamente, ó, agora ele trouxe o quê? Minha data atual menos 60 dias. Então, ele trouxe aqui, ó, 30/6, tá bom? Então, eu regredi o quê? Da minha data atual, menos 60 dias. Por quê? Eu coloquei esse menos aqui, né? Então, vou colocar a observação aqui, ó. Cadê? Hashtag menos 60 dias. Se eu quisesse avançar também, né? A data atual mais 60 dias.
é só trocar o operador aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V nessa nossa linha de código aqui. Vou colocar aqui, ó, diferença mais. Não pode colocar um mais aqui não, né? Diferença mais. A nossa variável, vou colocar aqui, ó, diferença mais e diferença mais aqui embaixo. E no lugar desse mesmo, eu vou colocar um mais aqui, ó. Então, eu vou pegar o quê? A nossa data atual, que eu tenho aqui, mais, ele vai somar mais 60 dias. Se eu dar um Ctrl Enter para executar, ele trouxe, ó, agora é a minha data atual, né? É 29/8, mais 60 dias vai dar aqui, ó, 28/10, né? Então, ele somou ali 60 dias correntes ali. Então, vou colocar na observação aqui também para vocês, ó, mais 60 dias. Beleza, eu já tenho meu cálculo, eu já tenho o que eu preciso, mas eu não quero também tirar o data e hora, né? Eu não quero essas horas atrapalhando, eu quero somente a data. Tranquilo, ó. O que eu posso fazer? Eu vou pegar uma nova linha de código aqui, ó. Vou até excluir isso aqui, vou deletar, né? Essa parte aqui. Vou pegar a nossa linha de código. Ah, não, então eu quero o dia menos 60, né? Menos 60 eu vou colocar aqui. Então, copiei e colei aqui embaixo, né? Tá vendo que perdeu a referência de cor? Se você vir aqui, ó, é Ctrl Shift P, ele vai abrir aqui os comandos que você pode acessar mais fácil, né? Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, save, porque a gente autossalvamento, né? Então, aqui o salvamento automático, né? Autossalvamento. Você pode digitar aqui, ó, também, reload. Ele vai carregar o cache, né? E recarregar a janela. Deixa eu limpar isso aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma recarregada e vai voltar, né, aquelas referências pra gente das corzinhas e tudo. De vez em quando ele fica perdendo a referência, né? Se tiver muito código, se você estiver executando e tudo, quando dá muito Ctrl C, Ctrl V, ele perde referência e perde as nossas corzinhas ali. Agora sim, já botou nossa referência, nossas cores bonitinhas, né? Agora tem aqui, ó, formato, data e hora com tudo aqui bonitinho. Só que eu preciso somente da data, né? Então, eu posso fazer o quê? Isso aqui, ó, eu vou converter para texto, para string, né? Vou colocar aqui e vou colocar aquela conversão que a gente utilizou lá em cima, ó. Ponto strftime. Vamos colocar no padrão que a gente quer aqui. Tá bom? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, ó. Agora sim, eu executei e eu tenho o quê? A data atual menos 60 dias. Então, ele voltou lá para o mês 6. Beleza? Tudo certinho conforme a gente precisa. Agora é fácil. É só identificar a data final, que seria a data de hoje, e a data fim, que seria essa variável que eu fiz aqui, ó, diferença, tá bom? Então, a gente vai organizar bem bonitinho aqui, né? A gente viu agora alguns exemplos, né? Então, vou fazer aqui, ó, dt fim vai ser igual. No meu caso, a data final vai ser a data atual. Onde que a gente trouxe a data atual? Foi essa variável aqui, ó. Vou pegar ela aqui, ó, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui, tá bom? E eu vou trazer aqui também, ó, dt, quer dizer de data, né? Data, underline, início, né? Início. Vai ser igual, underline não, nem coloquei o underline aqui não. A nossa data início vai ser hoje menos 60 dias. Então, eu posso trazer essa variável que a gente criou aqui em cima. Pegar, dar um Ctrl C e o Ctrl V aqui embaixo. E aí, eu vou dar um Enter, vou dar um print aqui, ó. Print. E vou dar um print aqui também da nossa data início. Vou colocar aqui, ó, data fim, quer dizer. Vou dar um print também da nossa data início. Vou rodar esse bloquinho, ó, para a gente ter as duas datas certinho, né? Então, os códigos aqui que tem aqui para cima, a gente pode até excluir, né? Vou deixar comentado para vocês aí só para você treinar. Mas isso aqui a gente usou só para treino. Na verdade, os nossos filtros a gente vai usar somente essas duas partes aqui, né? Isso aqui a gente pode até excluir também, né? Isso aqui, vou excluir essa parte. Depois a gente pega tudo aí e você treina aqui conforme o nosso vídeo foi mostrando. Aqui eu vou só trocar, né? Data início por data fim. Agora sim, ó. Data início e data fim. Agora eu tenho a data atual e a data lá, menos 60 dias. Agora é só a gente fazer o quê? Ir lá no nosso formulário, né? Nosso formulário simulando que seriam nossos filtros e preencher isso aqui com a data. Então, vou localizar o elemento e vou enviar essa variável que vai trazer esse resultado para mim, né? Vamos fazer isso na prática aqui, ó. Vou criar uma nova linha de código e vou colocar aqui, ó, dt início. Vou colocar aqui, ó, vai ser o nosso elemento, né? Então, sei lá, data início, formulário, né? Formulário. Vai ser igual. Coloquei variável grande assim, só porque, para a gente não confundir. A gente escreveu tanta data aqui para frente, só para não confundir. No nosso formulário vai ser o quê? Nossa data início, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai ser o navegador.filelement, né? A gente pode até copiar aquilo lá de cima, cadê? Navegador.filelement.by, vamos fazer aqui do zero, né? Vai ser o quê? Navegador.filelement, beleza? E aí, o nosso elemento vai ser o quê? Vai ser o by, vai ser igual ao by novamente, né? Só que maiúsculo agora. Ponto xpath, né? Xpath. Beleza? Ele vai ser o quê? Vírgula value. Nosso xpath vai ser nosso data início, né? Então, vou clicar aqui, ó, botão direito, inspecionar. Vamos tentar ir mais rápido nesse aqui, né? Pra gente finalizar o vídeo antes de 1 hora. Vou clicar aqui, ó, nesse elemento, né? Que eu localizei. Botão direito, copy full xpath. Aqui, ó. Full xpath não, né? Copy xpath. Beleza? Eu quero ir nesse elemento aqui. E nesse elemento específico, né? Eu quero fazer o que nele? Eu quero ponto .sendKeys, né? Então, vou dar um enter aqui, ó. Vou só repetir ele aqui, ó. Nosso elemento aqui. Eu quero ponto .sendKeys. Ponto .sendKeys. Eu vou colocar essa variável. Essa de início, ela vai receber a data antes de 30 dias, né? Então, a nossa dt início aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. dt início. Beleza? Vamos dar o Ctrl Enter para executar.
E ele tem que preencher com a data de hoje menos 60 dias, certinho, ó, já preencheu aqui para mim, conforme eu criei a nossa variável aqui, né? Esse print depois eu posso até comentar ou excluir essa parte aqui dos prints, tá bom? Não precisa de ficar aparecendo na linha de código. Então, já que esse aqui deu certo, agora eu vou fazer a mesma coisa com a data final, né? E aqui é a mesma coisa, eu vou colocar uma nova linha de código aqui, vou colocar dt final form, para ficar mais bonitinho, né? dt final form vai ser igual ao quê? Navegador, ponto, find elemento, mesma coisa, né? Vou colocar aqui, ó, find, escrevi certinho, né? Find element, e vou colocar aqui, ó, by minúsculo, vai ser igual ao b maiúsculo, by, ponto, xpath, né? A gente vai localizar pelo xpath, e aí, entre aspas, eu vou colocar o nosso xpath aqui. Qual que vai ser? Agora eu vou localizar o final, né? Posso colocar na setinha aqui novamente e localizar o nosso xpath. Botão direito, copy xpath, e vou colocar ele aqui, ó. Depois aqui tem que ter um value, né? Ponto value. Quase que eu escrevi errado. Nosso value vai ser esse daqui. Então tá bom, eu poderia colocar aqui depois do abre e fecha parênteses também, ponto sendKeys e a data lá. Mas como tá muito grande, eu vou dar um enter e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Vou colocar aqui, ó, esse dt final form, ele vai receber o quê? Ponto sendKeys, né? SendKeys. E o que eu vou passar aqui na minha chave? Eu vou colocar agora, eu coloquei o início, agora vai ser o fim, né? Data fim. Que vai ser a data atual, né? Então a data de hoje. Se eu der um Ctrl Enter para executar, ele vai vir lá no nosso formulário e vai colocar a data atual, né? Então, lá simulando no meu filtro, né? Se eu abrir um pouquinho aqui. Então, aqui no meu filtro, eu já fiz certinho, né? Então, a data início, dos 6 meses, 6 dias anteriores, né? A data atual, a data fim, a data atual. Então, lá no meu filtro, lá, eu pegaria esse range de período aí, né? Vamos à opção 3 rapidinho, para a gente já tá quase finalizando também, né? Depois a gente vai ver essa parte final, para que serve isso aqui, beleza? Então tá, o nosso formulário aqui já está quase todo preenchido. Agora aqui eu vou selecionar algumas opções, né? Eu posso clicar no primeiro, dar alguns tabs aqui e um espaço que vai selecionar o próximo. Se eu der mais alguns tabs, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dar um espaço e tem mais um. Vou colocar aqui, ó, mais um, 2. Então, mais um aqui. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar mais um aqui. Então, vou fazer algumas seleções aleatórias, né? Eu poderia simular a mesma coisa. Então, já que a gente sabe o nosso comando, eu tenho que fazer o quê? Selecionar a primeira linha, né? O primeiro comando aqui, para a gente simplesmente clicar e aí dar um tab que a gente quiser, né? Vou dar um refresh aqui, só para resetar a página, né? Para a gente criar a nossa automação certinha aqui. Então, eu vou abrir nossa nova linha de código. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar o primeiro elemento para mim verificar, né? Então, eu posso clicar aqui, ó. E nosso primeiro elemento, eu posso localizar esse aqui, ó. Eu cliquei aqui, eu dei um tab, né? Se eu clicar aqui também e dar o tab, ele vai selecionar. Então, vamos localizar esse elemento aqui, ó. Então, ele vai clicar nesse. Esse vai ser o nosso elemento. Então, eu vou criar uma variável que vai executar, né? Que vai localizar aquele elemento. Eu posso clicar em cima dele. Foi o que eu fiz aqui agora, né? Para depois a gente dar as próximas ações. Às vezes no início, assim, né, parece meio complicado, mas só para você ver, tudo localiza elemento e executação, localiza elemento e executação. Então, basicamente, aqui, ó, os comandos principais sempre se repetem, né? A gente vai utilizar, modificar somente o xpath aqui. Então, como se repete, eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nessa parte aqui, tá bom? Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou alterar somente as variáveis, né? Vou dar um delete aqui e o nosso xpath aqui também, ó, ele vai sair fora, né? Eu vou trocar ele aqui, beleza? Eu vou dar um delete aqui. E eu vou dar o nome dessa variável aqui, ó, de op. Vou trocar aqui, ó, op. Ele vai ser igual o quê? Igual o nosso navegador.findElemento e vai localizar pelo xpath, né? E aqui eu vou localizar qual que é o xpath, esse daqui. Então, novamente, eu vou vir aqui, ó, e localizar ele, ó. Cliquei, essa parte aqui, selecionando onde que eu quero clicar, vou clicar aqui, ó, botão direito, copy, né? Copy xpath. Vou localizar ele aqui. E nele eu quero o ponto clique, né? Logo lá, aqui lá em cima, eu vou colocar ponto clique. Vou abrir e fechar parênteses aqui, porque a gente já aprendeu em aulas anteriores também. Vamos ver se vai clicar. Beleza, clicou. Se eu dar um Ctrl Enter de novo, ele vai clicar fora, né? Então quer dizer que está funcionando. Então já sabe que aqui ele vai estar desmarcado. Se eu executar esse comando, ele vai marcar a nossa caixinha, né? Então beleza, ele vai estar dessa forma aqui. Agora, depois que a gente executou essa ação, já localizou a caixinha, né? Que é a opção 3 que eu quero agora, eu vou fazer as nossas ações. Vamos supor que essa primeira aqui eu não queira selecionar. Então eu tenho que fazer o quê? Dar um espaço, né? Já que eu estou nessa seleção aqui, ó. Cliquei. Se eu der um espaço, ele vai desfazer. Se eu der um tab, ele vai mudar. Vai para o próximo, ó, vai para o próximo, vai para o próximo. Se eu der um espaço, ele seleciona, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, dar um espaço aqui. Só para ele validar, né, que eu não quero essa primeira caixinha de seleção. Beleza? Então, aqui, ó, posso vir aqui, ó, e eu já tenho os comandos de ação, né? Vai ser o quê, ó? Ação, né? Vamos até pegar ele aqui em cima, aqui, ó. Já que eu tenho os comandos de espaço, eu posso simplesmente copiar e colar ele aqui, ó. Lá embaixo aqui, ó. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Então, depois que ele executar tudo isso, ele vai executar, né? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai flegar isso e eu vou executar um espaço. Beleza, executei. Ele já desflegou essa parte aqui, né? Ele vai executando linha a linha. Tá bom.
Agora eu quero dar 1, 2, 3, uns 4 tabs, né? Eu vou vir aqui e dar somente uns 2 aqui. Vou dar um Ctrl C e vou dar aqui, ó, um Ctrl V e um Ctrl V também. Vou executar e vou trocar isso aqui para tab. Tab. E vou trocar aqui para tab também. Então vamos rodar primeiro essa linha aqui, ó, para ele clicar, né? Clicou no primeiro, eu vou rodar o que eu quero aqui, ó. Então ele vai desmarcar o primeiro e vai dar 2 tabs. Então foi 1, 2, e agora eu posso dar um espaço aqui para ele finalizar, né? Vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V. Então eu recarreguei a página, né? Só recarregar aqui para a gente não perder referência. E vamos executar novamente, ó. Vou dar um executar aqui, ele selecionou o primeiro. Agora ele tem que fazer o quê? Desflegar o primeiro, dar 2 tabs e selecionar o terceiro aqui. Já que ele está nesse próximo, né, vou selecionar mais 1, 2, 3, 4, 5 tabs aqui para ele selecionar esse próximo aqui e dar um espaço, né? Agora fica tranquilo, ó, posso criar uma nova linha de código aqui. Ele vai fazer o quê? Um for. Ele vai fazer o quê? Na minha, posso escolher um nome qualquer aqui, né? Vou fazer um for op aqui, op tab. Vou colocar um nome qualquer aqui. Ele vai fazer o quê? In range, né? Range. Que ele vai repetir o tab quantas vezes? Eu falei 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 até chegar aqui. Beleza, vai repetir o comando que eu fizer próximo aqui 5 vezes. E qual que vai ser o comando que eu quero que ele repita? Quero que ele repita o tab, né? Então vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Enter e um Ctrl V. E ele já caiu na indentação aqui, né? Já deu um tab aqui bonitinho, né? Então ele já tem o espaçamento certinho. Tá bom. Depois que ele fizer isso 5 vezes, vou dar mais um Enter aqui e vou apagar, porque eu quero que ele dê o espaço, né? Com o espaço ele vai fazer o quê? Ele vai flegar essa parte onde eu estou, tá vendo? Ó, apertei espaço, ele seleciona. Tirei o espaço, ele tirou, né? Então, já que não está nada selecionado, eu quero que depois que ele dê 5 vezes aqui o espaço, né, o tab, ele dê um espaço. Então é isso, né? Ele vai percorrer aqui 5 vezes, depois eu quero que ele dê o espaço, né? Vou dar um Ctrl C novamente aqui, para não confundir, e vou dar um Ctrl V. Agora sim, eu posso vir aqui novamente, eu vou desmarcar tudo e vou executar. Vou executar esse, ele selecionou o primeiro. E agora ele vai tirar o primeiro e vai marcar o terceiro, né? E nesse próximo comando ele vai ter que percorrer 5 e marcar esse daqui. Vamos ver se ele vai fazer. Vou dar um Ctrl V para executar. Agora sim, ó, ele já marcou tudo certinho aqui. E aí você pode fazer isso inúmeras e inúmeras vezes, né? Se eu quiser mais, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 aqui e o espaço eu posso simplesmente vir aqui, ó, dar um Ctrl C e o Ctrl V, né? Que é o meu próximo comando. Então ele vai repetir o quê? Isso aqui 5 vezes. Eu posso mudar aqui, ó, tab, colocar mais uma letra aqui só para colocar o nosso for, né? For, opt, e fica aí um número qualquer. Então ele vai fazer a mesma coisa. Se eu der um Ctrl V para executar, da onde que ele estava, ele vai percorrer 1, 2, 3, 4, 5, né? E vai percorrer certinho. Então, eu resetei o comando novamente para a gente ver ele executando parte a parte, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar aqui. Ele vai selecionar o primeiro. Agora, ele vai tirar o primeiro e colocar no terceiro aqui, beleza? E o próximo aqui ele vai fazer o quê? Percorrer mais 5 tabs. Ele percorreu mais 5 e selecionou o próximo. Agora que ele vai percorrer mais 7, né? Ele vai repetir esse tab aqui 7 vezes e depois vai dar um espaço para selecionar na onde que ele parar, né? Vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Provavelmente deve parar por aqui afora, né? Então, vou dar um Ctrl Enter para executar. E aí sim, ó, ele selecionou certinho. Então, quer dizer que funcionou, né? Então, a gente já está fazendo ali, dando nosso desenvolvimento linha a linha, bloco a bloco, tudo, entendendo tudo certinho. A gente está demorando um pouquinho para aprender, né? Desenvolver, mas depois vai ser muito rápido para você criar suas automações ali, né? Sabendo que você tem vários comandos que você pode executar e facilitar ali os seus códigos, né? Beleza? Então, feito isso, vamos para o nosso último aqui. Esse último também é importante, né? Porque a gente vai aprender que, às vezes, entre uma ação e outra, você precisa de dar um espaço de tempo ali, né? Nem que seja de 1 segundinho, 2 segundinhos, para a gente executar. E também vou mostrar para vocês que em alguns formulários que a gente abre, alguns filtros, né, de página ali, você cria, clica em alguma coisa e ele abre uma nova guia. Eu vou ensinar vocês como que a gente pula para essa nova guia, né, e executa as ações nessas próximas guias aqui. Então, vou fechar aqui, né, e vamos para a nossa próxima opção aqui, onde o que eu tenho que fazer? Eu vou dar mais um código aqui, deixa eu apagar isso aqui, navegador.kit, posso apagar isso, essa parte é de mudar o navegador. Nessa última parte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um clique aqui, né, nessa parte, e tem que, sei lá, setinha para baixo, funcionou? O tab funcionou? Não, o tab não funcionou, né? Então, tem que ir lá e ver na prática o que eu tenho que apertar no meu teclado para me executar o comando lá no Python, né? Então, beleza, eu vim aqui e eu sei que eu tenho que colocar a setinha para baixo. Mas se eu fizer esse comando sem o espaço de tempo, ele já vai fazer isso e já querer dar a setinha para baixo no mesmo instante, né? Não vai dar a esse tempo, a gente vai treinar isso aqui na prática também. Então, vamos lá. A gente já sabe como que dá a setinha para baixo, como que a gente faz as ações, então é bem tranquilo, né? Primeira coisa, vamos localizar esse elemento, né? Que é a nossa opção 4 aqui. Então, eu vou vir aqui, né? Nossa opção, eu já sei que esse elemento vai ser nessa parte aqui, então eu posso clicar nela. Vamos fazer o nosso navegador.find de elemento aqui, né? Vou dar uma opção aqui, ó, vai ser opção 4, né?
colocar aqui, ó, um OP4. Não é bom ficar colocando o número nas variáveis, não, mas eu coloquei aqui só para a gente, sou teimoso, né? Coloquei aqui só para a gente exemplificar mais fácil aqui. Então vai ser o quê? Navegador.fileElement, eu posso até copiar esse aqui, ó, fileElement.value, vou copiar e colar aqui embaixo para a gente agilizar as nossas construções aqui, tá bom? Então ele vai fazer navegador.fileElement, by.by, xpef e, entre aspas, aqui eu vou passar o meu xpef, né? Isso que a gente já está cansado de aprender a localizar, então eu posso ir mais rápido nessa parte. Então eu cliquei aqui e vou selecionar o nosso xpef, ó, já localizei, né? E vai clicar nessa parte, botão direito, copy xpef, eu vou vir aqui, ó, e vou colar ele aqui, beleza? Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele dá um clique nisso aqui, ó, ponto clique. Beleza? Eu vou abrir e fechar parênteses aqui para ele validar essa parte, ó. Se eu executar esse comando, vamos ver lá na nossa automação. Ele já abriu a caixinha de comando. Então, ele executou certinho, ele já abriu a caixa de seleção para mim. Agora eu tenho que fazer o quê? Ó? Posso até clicar fora, né? Abrir de novo e apertar, ó. 1, 2, 3. Então, a seta para baixo funciona. O tab já não vai funcionar para mim nessa parte, ó. Não funcionou, tá bom? Então, já sei que agora é setinha para baixo. Então, 1, 2, 3, setinha para baixo. Se eu der o Enter, ele seleciona. Ou então, se eu clicar aqui, ó. Selecionei, né? Escolhi aqui. 1, 2, 3. E dá um espaço também, ele seleciona. Então, setinha para baixo 3 vezes e o espaço. Ou setinha para baixo 3 vezes e o Enter, né? E a gente vai escolher e vai brincar com essa parte aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Localizei o meu elemento. Beleza, localizei. Agora eu tenho que fazer o quê? Os comandos de ações, né? Então, vou abrir uma nova linha de código aqui. Depois você pode juntar tudo isso tudo aqui, ó. Juntar em um bloco só. E aí depois a gente vai brincando com isso, tá bom? Esse código gigante aqui, ó. Depois você vai estruturando. Tem muita coisa aqui que a gente não vai precisar, né? Foi os exemplos que eu dei ali. Só pra gente treinar na nossa aula aí. Beleza? Então, localizei meu elemento. Eu vou ter que fazer o quê? Vou colocar as ações nele, né? Então, vou colocar aqui, ó. Posso até copiar um aqui de cima e vou colar aqui embaixo. Só que isso aqui não vai funcionar, olha para você ver. Eu já vou deixar de propósito, porque a ação de clicar e já executar o próximo, eu não vou dar um delay, né? Eu não vou dar um tempo de espera. Você vai ver que ele não vai funcionar. Vou até colocar no mesmo bloco aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui e depois do ponto clique eu vou colar esse código. Então, vai localizar o elemento. Eu quero que ele faça o quê? Depois que eu localizei, eu quero que ele aperte setinha para baixo 3 vezes, né? Então, 1, 2, 3 e depois ele dá um Enter. Se eu colocar aqui, ó. No lugar do space, ele vai colocar o down, né? Down, que vai ser a nossa setinha para baixo. Ou down, ou então esse arrow down também vai funcionar, né? Arrow down, tá bom? Então ele executou, só que agora você vê, ele não baixou a setinha, né? Ele não ficou selecionado, igual tem que ficar mais escurinho aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, e dar um sleep antes, se eu vir aqui, ó, vim aqui, vou dar um enter e um sleep. Vou dar um sleep aqui de 1 segundo, só para você ver ele executando na prática, né? Posso até reiniciar isso aqui, ó. Vou reiniciar o nosso navegador, beleza? E agora sim, eu vou dar o Ctrl para executar novamente. E aí ele vai lá no nosso navegador e agora sim, ó, isso aqui tá pretinho, tá vendo? Tá vendo que ele selecionou? Se eu repetir isso aqui 3 vezes, ó, vou colocar aqui um for, vou colocar novamente, né? Vou escrever aqui for, né? Vou colocar aqui, sei lá, CV agora, não sei qual o nome que eu vou escrever aqui agora, in range. Ele vai repetir isso para mim 3 vezes, né? As 3 setinhas sobre baixo que eu tenho que dar. Eu vou vir aqui, 2 pontos, e qual que seja o comando que eu quero repetir. Vai ser esse aqui, ó. Vou dar um tab aqui para executar. Vou colocar sem o espaço aqui, ó, sem o tempo aqui. Eu vou até comentar essa parte aqui para vocês verem, ó. Então, eu comentei, vou reiniciar o nosso navegador novamente, né? A sala já está grande, então acaba de ficar grande completo, né? Vou dar o conteúdo para executar. Agora ele executou, só que porém, para vocês verem, ele não selecionou novamente, né? Estava a parte em branco aqui. Ele teria que vir aqui nessa parte 3. Se eu der o sleep aqui, ó, vou dar o sleep aqui, sleep de 1 segundo, né? Quer dizer o quê? Ele vai abrir e clicar o meu elemento. Depois, sim, de 1 segundo que ele vai fazer o comando da setinha para baixo 3 vezes, né? Vou reiniciar do jeito que está zerado aqui e vou rodar nosso script novamente. Agora sim, ele executou e agora já parece que já está marcado. Depois disso aqui, ó, posso dar mais um sleep, né? Vou dar um enter aqui, ó. Agora não está mais dentro do for, né? Quer dizer que não vai repetir mais. Porque eu tirei a indentação dele aqui. Agora ele vai fazer normal. Agora depois disso eu quero que ele faça o quê? O mesmo comando, né? Vou colocar aqui, ó, uma ação. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo. Depois que ele desceu a setinha 3 vezes, eu quero que ele dê um enter, né? Então case.enter. Posso escrever aqui, ó, ponto enter. Só que aí, antes do enter também eu posso dar um sleepzinho também de 1 segundo, né? Sleep de 1 segundo. Vou colocar aqui, ó, 1 segundo. Que agora ele vai executar a ação certinho. Ó. Se eu fechar aqui, né, do jeito que não aparece nada, agora sim, eu vou dar um executar aqui. Ele vai esperar 1 segundo, descer a setinha 3 vezes, selecionar e aí vai dar o enter. Agora sim, ele selecionou a opção certinha para mim. Talvez, né? Talvez não. Certeza que se não deixar esse tempo aqui, o nosso script não vai funcionar. Então, muito cuidado entre isso, né? Entre uma ação e outra, você viu que não executou comandos básicos, você já fez no mouse, no clique, deu certo, e aqui no comando não deu, geralmente você pode dar esse sleep de 1 segundo, né? Entre um e outro, ou de um espaço maior, depende ali da sua automação, que vai funcionar, né? Então, essa foi a nossa automação, né? Tudo ali
é bem detalhado, uma aula um pouquinho longa, mas é assim mesmo, né? Tem aulas curtinhas, aulas longas, e aí cada aula você vai ter um aprendizado diferente, né? Além dos códigos, você pode usar ali e somente adaptar, né? O nome das variáveis, e é bem tranquilo, você vai ter um aprendizado imenso ali. E para a gente finalizar essa aula, né? Essa aula que é quase um curso todo em uma aula só, eu vou te mostrar como que a gente vai mudar a guia do seu navegador, né? Muitas das vezes, vamos supor, igual a gente estava no nosso formulário, né? Preenchendo ali os nossos filtros, simulando ali que seria filtros de um portal, né? Que você poderia extrair relatórios ali, simulando que seria filtros. Muitas das vezes você clica em alguma opção de filtro, né? Vai abrir uma nova guia para você fazer outras ações na nova guia, ou então você simplesmente, né, baixar um Excel na nova guia. Isso é muito prático também, em algumas coisas você abrir uma nova janela, né? Como que eu vou fazer isso? Vou ter o comando aqui, ó. Esse comando vai ser o quê? Navegador, né, ponto, switch to, ponto window, que vai ser o quê? Ele vai simplesmente trocar essa guia do seu navegador, né? Você está navegando nessa principal, vamos supor que eu cliquei numa opção aqui que abriu uma nova guia. Ele vai simplesmente trocar. Então, esse comando vai ser navegador.switch _to.window, quer dizer, ele vai trocar as janelas ali, e entre parênteses aqui você vai colocar novamente essa variável, né, que vai escolher ali a quantidade de guias que ele vai alterar. Então, se você colocar navegador.windows _handlers, e aí você vai colocar entre colchetes -1, ele vai alterar uma guia, né? Então, vamos supor, eu tenho a guia principal, no meu exemplo aqui, ele abriu uma nova guia, que seria essa aqui. E aqui teria mais ações para mim fazer, né? E aí você poderia estender o código aqui para baixo, né? Claro que eu não vou escrever mais nada abaixo aqui, a gente está finalizando a nossa aula. Mas como que eu altero essa parte? Se eu rodar esse script aqui, ó, dou Ctrl para executar, e agora ele saiu dessa página principal e já foi para a próxima, tá vendo? Ó, vou voltar para a principal aqui, ó, está nessa aqui. Ele vai e pular para a próxima. Vou dar um Ctrl Enter para executar, ele executou e pulou para a próxima. E aí eu posso continuar os meus scripts aqui, tá bom? E caso você tivesse mais duas guias, né? Abriu duas guias aqui. Vou colocar mais uma aqui, ó. Abriu mais duas guias. E aí você pode ir alterando o número aqui até chegar na sua guia. Por exemplo, eu acho que aqui para mim pular para 2, eu vou alterar aqui, ó. Esse -1 aqui, no seu código aí, ó. Você pode alterar para 2, né? Se você não tiver material, você dá um print aí, dá um pause que você conseguir também. Ele perdeu a referência, né? Mas eu posso Ctrl Enter para executar e ele já pulou para a segunda guia aqui também, né? Ele pulou essa aqui e foi para a terceira guia, quer dizer. E aí, se tiver mais guias aqui, você pode ir navegando nesses números para você ver e vir acertando qual que é, né? Eu estou na principal, pulei 2 aqui, beleza, já foi para outra. Troquei o número para -1, ele pula uma guia aqui, beleza? Vou deixar para o padrão -1, porque geralmente, na maioria das vezes, é simplesmente uma guia que abre a mais, né? Beleza? Então, aqui vou fechar. Só para ver o nosso último exemplo, né? Só para garantir que é o -1 mesmo. Beleza, esse saiu do principal e foi para a próxima guia. Agora sim, ó, finalizamos a nossa aula completa, mostrando tudo que você precisa, né? Para entrar ali no nosso simulador, simulando ali, que seria alguns filtros que você vai entrar em algum portal, né? E aí, questão de login e senha, enviar ali, cadastro, isso aí vai ser tranquilo para você também. Lá no final, né, clicar em enviar, você vai localizar o elemento aqui e simplesmente enviar ele no ponto clique, aí a gente já aprendeu tudo também. O foco dessa aula era mostrar mesmo, né, essas três partes aqui, que é enviar os nossos comandos avançados, né? Então você já aprendeu ali, uma aula um pouquinho desgastante ali, mas são funções que você vai adaptar e vai usar por muito e muito tempo, e tenho certeza que essa aula deixou tudo muito bem explicadinho para vocês. Então, até a próxima aula.